análise SWOT, ou também conhecida como análise fofa. Eu sou o professor Alan Gestão e eu analisei dezenas de questões que caíram em concursos públicos pelo Brasil sobre análise SWOT, sobre esse tema. Eu compilei tudo isso, vi o que caía mais, o que mais aparecia, e o resultado é essa aula, que vai ser a aula mais completa que você já viu, mais didática que você já viu, sobre análise SWOT. Desde já eu já te peço que você deixe o seu like, deixe um comentário caso você goste, e caso você esteja no ADM Academy, comenta aí também, beleza? Então, vamos lá, vamos entender então o que é a análise SWOT. Se você já conhece a minha metodologia, você sabe que eu sempre começo pelo centro do nosso mapa mental, colocando aqui a ideia principal. E é claro que, para mim, a primeira coisa que tem que acontecer quando a gente começa a explicar esse assunto é a introdução do mesmo. E na introdução, a primeira coisa que eu me perguntaria é o que é. O que é essa tal de análise SWOT? A análise SWOT ela é uma matriz. Eu vou já desenhar ela para você. A análise SWOT ela é uma ferramenta de planejamento estratégico. A análise SWOT ela é a etapa inicial do planejamento estratégico. A análise SWOT ela é uma análise diagnóstica. Beleza. Perdão. Então veja, entenda. Antes de eu fazer, digamos assim, eu vou planejar alguma coisa. Antes de eu planejar qualquer coisa, eu preciso entender o panorama atual, certo? Eu vou entrar, eu sou dono de uma empresa e eu quero entrar num novo mercado. Eu preciso entender qual é o panorama atual do mercado. Eu quero criar um novo produto. Eu preciso entender qual é o panorama atual dos produtos que eu já tenho e da própria aceitação do mercado desse novo produto que eu quero criar. Eu quero tirar um produto de circulação. Eu quero prestar um serviço para a população. Tipo, vamos dizer, eu quero mudar a história do SUS. Vamos lá, digamos que entre um presidente aí que seja médico e que ele vai focar no SUS. Primeiro ele vai precisar entender o panorama atual. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, antes de planejar, antes de estabelecer meta, objetivo, antes disso, eu tenho que fazer o que a gente chama de análise diagnóstica. Eu tenho que entender o que está acontecendo agora. Quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas fraquezas, quais são as ameaças que eu posso enfrentar, quais são as oportunidades que eu posso aproveitar. Eu preciso entender o cenário. Se eu não entender o cenário, como que eu posso planejar alguma coisa? Então, a ferramenta de análise SWOT é para entender o cenário. Entender tanto o cenário externo quanto o cenário interno. Tanto o cenário fora da empresa, que acontece no ambiente de fora, né? O que acontece no ambiente de fora? O ambiente geográfico, leis, políticas, coisas que a organização não tem controle. E o que acontece dentro? Acontece treinamento de funcionário, contratação, demissão, compra de equipamento, tudo o que acontece dentro da organização que eu tenho controle. Eu entendendo fora e eu entendendo dentro, aí eu posso começar a planejar. E a análise SWOT vem para dar esse subsídio, vem para ajudar o gestor a entender e poder criar estratégias. Porque, na verdade, por que fazer essa análise? Para poder criar as estratégias que vão gerar o que a empresa deseja, seja crescer, seja se manter, seja se defender, seja o que for, tá? Então, já começamos por aí. Vamos prosseguir. Aí, eu vou também me perguntar o seguinte, quando que essa matriz SWOT foi criada? Mais ou menos ali na década de 60, na Universidade de Harvard. Então, eu vou colocar aqui onde, né? Onde? Em Harvard. Aí uma outra pergunta que você pode se fazer é qual é o objetivo da análise SWOT? Eu já acabei de te falar, né? Mas eu vou escrever aqui. O objetivo é identificar o quê? Fatores internos e também fatores externos. Isso você já vai entender daqui a pouco. Muitas questões, elas tentam te fazer uma pegadinha dizendo
que a análise SWOT é quantitativa, mas na verdade a análise SWOT é qualitativa. É importante que você saiba isso também. E aí um exemplo prático, já só para você vislumbrar, tá? Imagina uma rede de cafeterias. Imagina que eu vou assumir uma rede de cafeterias. A primeira coisa que eu vou fazer é uma análise diagnóstica. Deixa eu entender o que tem aqui disponível para mim nessa rede de cafeterias para eu entender o negócio, para poder criar uma estratégia para esse negócio. E aí eu vou procurar identificar meus pontos fortes e meus pontos fracos. Por exemplo, eu posso identificar que o meu ponto forte é que o meu café é muito bom. O café da cafeteria é muito bom. Todo mundo vai lá porque gosta de tomar aquele café. Toda a região conhece aquele café. Então eu tenho uma marca e um café forte. Isso é um ponto forte a meu respeito. Só que aí eu olho para a parte de fora, a parte externa, e aí eu falo assim, ó, vai entrar uma grande rede de café na minha cidade. Eu sou o maior, só que vai entrar uma grande rede, vai entrar uma Starbucks na minha cidade. Essa Starbucks, ela tem mais estrutura, mais dinheiro, mais funcionário, ela tem uma marca ainda mais forte do que a minha mundialmente e ela vai entrar, ela é uma ameaça, ela vai ser uma concorrência. Então olha só, aí eu olho para essa ameaça, que é a entrada de uma rede de cafeteria gigantesca, Starbucks, e olho para o meu ponto forte, que é o meu café é muito bom. Aí o que eu vou fazer? Aí a gente tem, galera, várias estratégias que podem ser criadas. Por exemplo, se tem uma oportunidade, eu tenho uma força para aproveitar aquela oportunidade. Existe uma estratégia. Tem uma ameaça e eu tenho uma força para aquela ameaça. É outra estratégia. Tem uma oportunidade e eu tenho uma fraqueza que não me permite aproveitar aquela oportunidade. É outra estratégia. Tem uma ameaça e eu tenho uma fraqueza que não me deixa me defender daquela ameaça. É outra estratégia. Por isso é interessante que a empresa analise o ambiente de fora para entender como ela vai reagir dentro. Essa introdução ela já te faz acertar um monte de questão de análise SWOT. Mas agora a gente vai ver exatamente o que essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que são os componentes que a análise SWOT traz. Então, vamos lá. Esse material aí, ele está disponível para você baixar, tá? No ADM Academy. Você tem a introdução, você tem os componentes da análise, aí tem uma pequena imagem para você entender que a gente já vai fazer, a gente já vai explicar, né, essas partes das estratégias, e depois a gente vai fazer também, vai falar das pegadinhas e vai fazer muito exercício, tá? A gente vai fazer muito exercício. Professor, eu quero esse material. Agora a gente vai falar sobre componentes. Para você baixar esse material, você só consegue dentro do ADM Academy. Se você não está, se matricula e você vai ter acesso a esse material. Não só a esse material, mas também a muitas questões sobre esse assunto que não estão aqui e também a outras aulas que não estão disponíveis gratuitamente, tá bom? Então eu espero que você aproveite. Voltando, vamos falar agora do nosso segundo elemento para você entender a análise SWOT, que são os componentes. Componentes da análise SWOT. Os componentes são 4, tá? Eu tenho componentes internos e eu tenho componentes externos. Tudo que está dentro da gente, galera, o que você tem dentro de você? Dentro de você, você tem forças. Mas dentro de você, você também tem fraquezas. E fora? Fora, você tem oportunidades o tempo inteiro aparecendo. A oportunidade de passar no concurso, por exemplo, é uma oportunidade válida. Mas você também tem ameaças. Por exemplo, alunos que estão estudando mais do que você são sua ameaça. Agora veja bem, isso aqui é muito interessante, mas tem uma coisa que eu quero que você entenda. O que acontece fora, a gente não tem controle. O que acontece dentro, a gente tem controle, tá? Você tem controle sobre suas forças. Por exemplo, se você é muito bom em matemática, ou direito administrativo, ou administração, foi porque você estudou. E se cair muito dessa matéria na prova, você vai acertar todas as questões, né? Ou a maioria. Agora, de repente, se cai muita de matéria que você não estudou, por exemplo, você não estudou AFO. E aí, o que acontece? Essa é a sua fraqueza, tá? Só que a oportunidade está na prova. A ameaça está nos seus candidatos. Você olha para as oportunidades, olha para as ameaças, que é na parte externa,
e você reage com as suas forças e fraquezas, certo? Então, às vezes, vai aparecer uma oportunidade que ela está relacionada com uma força sua. Quando aparece a oportunidade e você tem uma força para aproveitar aquela oportunidade, aí você vai para cima. É uma estratégia de crescimento. Eu vou já explicar isso aqui. Agora aparece uma ameaça, mas essa ameaça está relacionada com a sua força também. E aí o que você faz? Você aproveita a sua força para se defender dessa ameaça, para confrontar essa ameaça. E aí vai. E você precisa entender isso. Você precisa entender que o que é força, gente? Força e fraqueza é tudo que está dentro. Agora vamos olhar para a organização, né? Vamos olhar para uma empresa, para o governo, para algum tipo de organização. A organização, por exemplo, no caso do nosso café, um café forte é uma força. Agora, pessoal mal treinado, atendimento ruim é uma fraqueza. Uma rede de café aparecendo é uma ameaça. Mas também, se essa rede de café for embora da cidade, é uma oportunidade para crescer ainda mais. Só que veja, muitas questões elas misturam os conceitos e falam que a oportunidade é uma força, que a ameaça é uma fraqueza. Mas não, gente. Oportunidade e ameaça estão fora. Força e fraqueza estão dentro. Por isso que a gente escreve. Vou fazer uma pequena matriz aqui, tá? Ainda de amarelo. Eu vou cruzar aqui, ó. E vou fazer uma pequena matriz. Aí eu tenho a parte interna, que eu vou colocar bem aqui, ó. Isso aqui, ó, é interno. Tudo que está aqui em cima é interno. Tudo que está aqui embaixo é externo. Beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, força, que é o nosso F, né? Que a gente chama a força, a gente chama de strengths. Vou colocar de outra cor, só para ficar mais destacado, dentro desse amarelo. Aqui do lado eu vou escrever fraqueza. E aí em inglês é o weaknesses. Por isso que é SWOT, tá? Por isso que é SWOT em inglês, porque usa as iniciais em inglês. E por isso que é fofa em português, porque vai usar as iniciais em português. Aqui eu tenho o quê? Opportunities, de oportunidades, certo? Que eu vou colocar em amarelo. E aqui eu tenho as ameaças, que em inglês a gente chama de threats, que são justamente as ameaças. E aí o que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que tanto força quanto oportunidade são positivos. Força e oportunidade é positivo para a organização. Já fraqueza e ameaça é negativo para a organização. Então você tem fator positivo e você tem fator negativo. Então o que seria um fator positivo? O que seria uma força, por exemplo, em uma agência do governo? Poderia ser uma equipe técnica bem qualificada. O que seria uma fraqueza, por exemplo, em qualquer empresa? Baixa retenção de funcionários, né? Uma alta rotatividade de funcionário também seria uma fraqueza. O que seria uma oportunidade? Imagina, por exemplo, numa universidade federal, o que seria uma oportunidade? Se aumentasse a verba, né? Se o governo aumentasse a verba para ela. E o que seria uma ameaça? Se o governo retirasse a verba, né? Então perceba, é preciso fazer uma análise diagnóstica que vai mostrar quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Para poder criar estratégia, que é o que eu vou te mostrar agora, para se antecipar a isso, seja para se defender, seja para aproveitar para crescer, seja para melhorar, seja para o que for, certo? Então existem essas estratégias e a gente precisa entender elas agora. Vamos lá. Eu vou colocar isso para o lado de cá e vou escrever a palavra estratégias, certo? E aí, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda as situações. São 4 situações que podem acontecer. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Quais são as 4 situações? Eu acho que eu coloquei muito perto, vou colocar mais para lá. Pronto. Primeiro, eu posso ter uma oportunidade que está relacionada com a minha força. Ou seja, tem uma oportunidade acontecendo e eu tenho uma força para aproveitar essa oportunidade. Só que eu também posso ter uma oportunidade, mas ela pode estar relacionada a uma fraqueza. Ou seja, tem uma oportunidade, mas eu não tenho força para aproveitar essa oportunidade. O que eu tenho é uma fraqueza que não me permite aproveitar a oportunidade. É outra situação. Num terceiro momento, eu posso ter uma ameaça, mas essa ameaça pode estar relacionada com a minha força. Ou seja,
Eu tenho uma força para me defender da ameaça. Agora também pode aparecer uma ameaça e eu não tenho força para me defender dessa ameaça. Eu tenho uma fraqueza relacionada a essa ameaça. E aí eu não posso me defender da ameaça porque eu tenho uma fraqueza. Vamos entender então como que isso se dá. Primeiramente, vamos aprender a estudar aqui oportunidade na força. As questões de concurso, elas cobram que você saiba que tipo de estratégia utilizar nessa situação. Olha, não costuma cair muito isso. Não costuma cair. Mas já caiu. Eu mesmo, enquanto estava respondendo as questões, foram dezenas de questões, eu só encontrei duas. Tá? Então, não costuma cair muito. Mas se cair, você tem que acertar. Então, vamos entender isso aqui. Vamos lá. Eu tenho uma oportunidade, então. Lembra, oportunidade está fora, força está dentro. A oportunidade surge e internamente eu tenho que agir para aproveitar essa oportunidade. Logo, eu tenho que, aqui nesse caso, onde eu tenho uma oportunidade e uma força para aproveitar, a gente vai ter uma estratégia de crescimento ou de ataque. Como assim? Entenda. Apareceu, vamos lá, para ser bem simples, né? Você está na escola, você está na universidade, você gosta de uma pessoa. Aí vai ter um trabalho, o professor passou um trabalho, certo? O professor passou um trabalho e você foi colocado para fazer em dupla com aquela pessoa que você gosta. Olha só que legal. Você foi colocado para fazer em dupla com ela. O que aconteceu? Apareceu uma oportunidade. Só que você é bom de lábia. Você tem então uma força. Você tem controle sobre isso. Você tem uma força. Aí o que você vai fazer? Você vai fugir? Não. Você vai se defender? Não. Você vai tentar sobreviver? Não. Você vai ir pra cima, certo? Você vai mandar aquela lábia, você vai tentar conquistar a pessoa que você ama, você vai fazer um convite, você vai oferecer um presentinho, você vai tratá-la bem, você vai utilizar aquilo que a sua força para aproveitar aquela oportunidade. Assim também são as empresas, tá? Então, às vezes, por exemplo, surge um mercado e a empresa tem uma força para entrar naquele mercado. Então, o que ela faz? Ela cresce, ela vai para cima, ela ataca, ela utiliza uma estratégia ofensiva. Esse é o primeiro ponto. Toda vez que uma empresa tem uma oportunidade, uma força para aproveitar, ela vai para cima. Ela vai tentar expandir, ela vai lançar novo produto, ela vai investir, ela vai comprar mais empresas, ela vai fazer uma fusão, ela vai tentar ao máximo que crescer em cima daquela oportunidade, aproveitando a força que ela tem. Agora, vamos lá. Pode ser que apareceu a oportunidade, mas infelizmente é uma fraqueza. Você tem uma fraqueza, você não consegue aproveitar essa oportunidade. E aí a gente volta para a duplinha, né? Que o professor colocou você e a pessoa que você ama de duplinha. Só que você é ruim de lábia, você vai fala tudo enrolado, você não sabe como agir, você fica nervoso. Ou seja, a oportunidade está lá, mas você tem uma fraqueza que te impede de aproveitar aquela oportunidade. Isso também pode acontecer dentro de uma organização. Quando isso acontece, quando existe uma fraqueza na oportunidade, você vai precisar de uma outra estratégia, que é uma estratégia que a gente chama de melhoria, ou alguns vão chamar de estratégia de desenvolvimento, ou alguns vão chamar de estratégia de reforço. Porque o que acontece aqui? O que acontece foi que apareceu uma oportunidade, mas a sua fraqueza não te permite aproveitar aquela oportunidade. Então você vai ter que melhorar essa fraqueza, você vai ter que diminuir essa fraqueza, você vai ter que tentar ao máximo eliminar ou mitigar essa fraqueza, para que você possa aproveitar a oportunidade. Então, por exemplo, em uma organização, digamos que surge uma grande oportunidade, mas os funcionários não estão preparados, ou seja, há uma fraqueza que não permite aproveitar aquela oportunidade. Então, o que eu faço? Eu faço uma estratégia de desenvolvimento, de melhoria para capacitar aqueles funcionários. Então, ao capacitar aqueles funcionários, eu estou permitindo que eles se desenvolvam, que a empresa se desenvolva, que a empresa melhore, que aquele ponto, aquela fraqueza que estava fraca, receba um reforço. Tá? Então isso acontece quando eu dou treinamento, isso acontece quando eu compro equipamento novo, isso acontece quando eu faço uma parceria estratégica, isso acontece quando eu me reestruturo internamente, né?
Então, basicamente, a estratégia de desenvolvimento é para eu pegar a minha fraqueza que não me permite aproveitar aquela oportunidade e melhorá-la, desenvolvê-la para que ela deixe de ser uma fraqueza e passe a ser um ponto forte para que eu possa aproveitar a oportunidade. Beleza? Seguimos, vamos lá. Só que às vezes você vai ter uma força, vai acontecer uma ameaça, né? E você vai ter uma força. Essa força é para você se defender da ameaça, é para você confrontar a ameaça. Então, por exemplo, digamos que na sua duplinha, o professor, na verdade, ficou uma pessoa sem duplinha. Então, essa pessoa, ela foi enviada para a sua duplinha, para fazer um trio lá. Só que essa pessoa também gosta da pessoa que você ama. Ela também gosta da pessoa que você gosta. Então, surgiu uma ameaça. Só que você é bom de lábia. Ainda que essa pessoa também seja boa de lábia, né? Porque provavelmente ela é. Só que essa é a sua força também. Então o que você vai fazer? Você vai confrontar essa ameaça. Você vai tentar ser melhor do que ela. Você vai se defender dessa ameaça. Então olha só. Quando existe uma força para se defender de uma ameaça, a gente tem uma outra estratégia, que é uma estratégia que a gente chama de manutenção. É uma estratégia defensiva. Por quê? Ora, veio a ameaça, você precisa se defender dela. Você vai usar o seu ponto forte para se defender dessa ameaça. Dentro de uma organização, você vai ver muitas empresas, muitas organizações se defendendo de ameaças, tentando fidelizar cliente, tentando diversificar produto, tentando fortalecer a marca. O que ela está fazendo, na verdade, é aproveitar o ponto forte dela para tentar se manter no jogo. No caso do nosso exemplo de cafeteria, lá no começo da nossa aula, que eu falei, vai entrar uma grande rede de cafeteria. Isso é uma ameaça. A minha rede é pequena, mas todos da cidade gostam do meu café e falam que ele é bom. Então eu tenho uma força para me defender daquela ameaça. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar manter o que eu tenho para não perder o meu mercado, não perder os meus clientes. Aí eu vou tentar fidelizar cliente, eu vou tentar colocar mais produtos diferentes dos cafés, eu vou tentar fortalecer minha marca, eu vou fazer uma campanha de marketing na cidade, eu vou fazer tudo para continuar mantendo, me defendendo dessa ameaça, mantendo a minha hegemonia, mantendo o meu mercado, mantendo o meu negócio. Beleza? Vamos lá. E aí, por último, às vezes acontece a ameaça, só que eu tenho uma fraqueza que não me permite me defender dessa ameaça. E aí, nesse caso, eu vou tentar apenas sobreviver. É uma estratégia de sobrevivência, tá? É uma estratégia de retração. Eu vou me retrair para tentar aguentar, certo? Então, por exemplo, entrou uma rede de cafeteria. Digamos que o meu café é ruim, né? Digamos que o meu café é ruim. Pô, cara, o meu café é horrível, mano. Meu café é horrível. Mas só tem eu na cidade, o pessoal toma café lá comigo. Aí entra uma ameaça e que vai vender café. E eu sou fraco no meu café. O que eu vou fazer? Eu vou tentar sobreviver. Porque se eu não me esforçar para sobreviver, eu vou morrer. Eu não vou só manter a minha hegemonia, porque não dá para manter a hegemonia, porque eu não tenho hegemonia. Agora eu vou tentar não falir, entendeu? Eu vou tentar sobreviver. E aí o que eu posso fazer? Vender meu café mais barato, né, que é o que a gente chama de redução de custo. Eu posso tentar focar num nicho mais específico. Em vez de vender café, eu vou vender só cappuccino, por exemplo, tá? Ou eu estava investindo em alguma coisa, eu deixo de investir, que é para conseguir deixar dinheiro. Eu tento fazer uma fusão com uma outra cafeteria de outra cidade, ou tento até mesmo me fundir com essa própria cafeteria que está entrando, né? Virar uma franquia dela só para eu não morrer, para eu continuar ali no palio sobrevivendo. Isso acontece muito, por exemplo, quando tem empresa que tem alta dependência de um produto e aí muda todas as leis, a regulação do setor. O que ela tem que fazer? Ela vai precisar diversificar portfólio, vai precisar tentar fazer uma fusão com outras empresas para não morrer. Então, quando existe uma ameaça e você não tem força para defender, para se manter, você só vai tentar não morrer, você só vai tentar não falir, você só vai tentar sobreviver. Então, essas são as estratégias que você pode ver aí. E aí na tela, ó, você tem, tá, todas essas explicações em detalhes no material que você pode baixar aí abaixo do vídeo, se você tiver no ADM Academy, beleza? E aí algumas pegadinhas comuns, galera. O que acontece? Muitas dessas questões, assim como você está vendo aí na tela, muitas dessas questões, elas vão inverter a categoria, quer dizer, elas vão colocar o que é externo como concorrência, como se fosse interno.
Muitas questões vão dizer que a análise SWOT ignora o externo ou ignora o interno, que está errado também. Muitas questões vão dizer que a SWOT é quantitativa, quando na verdade ela é qualitativa. Embora ela tenha aspectos quantitativos em alguns momentos, mas ela é mais qualitativa. Muitas questões vão dizer que ela é obsoleta, porque ela é de 1960, mas apesar dela ser de 1960, que basicamente é 70 anos, 60 anos atrás, né? 65 anos atrás, ela ainda é muito utilizada atualmente, tá? Então muita gente vai confundir SWOT com PESTEL. PESTEL eu ainda não fiz a aula enquanto eu gravo esse vídeo, mas já vou fazer. Aí, enfim, então você precisa, né, aprender a identificar essas pegadinhas para você não cair. E algumas dicas que eu posso te dar é, primeiro você identifica se é fator interno ou se é fator externo. Você pode classificar se é um fator positivo, né, ou se é um fator negativo. Você vai cruzar esses fatores aí para tentar entender qual é a estratégia que pode ser utilizada. E você só tem que ter cuidado mesmo em não inverter o que é interno e o que é externo. Sempre acontece algo na parte externa e a organização tem que se defender internamente, com o que ela tem internamente. Beleza? É isso aí. Agora a gente vai responder algumas questões. Vamos lá. Questão número 1. O processo de administração estratégica se inicia com a definição da missão e objetivos da organização. Na sequência, a etapa de análise do ambiente possibilita identificar, aí aqui estão as alternativas. Em outras palavras, ele quer saber o seguinte, quando eu analisar o ambiente, o que eu vou identificar? Vê que aqui ele não fala se o ambiente é interno ou se o ambiente é externo. Ele não fala. Quando ele não fala, você, a maioria das vezes, pode considerar que o ambiente é externo, tá? Então, ele vai... qual dessas alternativas aqui tem o que está no ambiente externo? A. Oportunidades e ameaças estão no ambiente externo? Sim, estão, né? Já é a correta, não precisa nem ver as outras. Porque, ó, B, pontos fortes. Ponto forte é ambiente interno. Ponto fraco é ambiente interno. Resultados esperados e ajustes necessários e correções. Isso aqui é uma alternativa sem pé nem cabeça que eles colocaram aqui só para confundir. Então, resposta certa, letra A. Questão 2. Acerca da ferramenta de planejamento estratégico denominada matriz SWOT, assinale a alternativa que se refere a um fator interno da organização. Então, o que é interno aqui? Força é interna? Já está certa, né? Força é interna. Ameaça é interna? Não. Ameaça é externa. Oportunidade é interna? Não. Oportunidade é externa. Mudanças econômicas no mercado. Ora, se as mudanças econômicas aconteceram no mercado, é porque é externo também, tá bom? Vamos para a questão 3. Em um processo de planejamento estratégico escolar, a análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é amplamente utilizada para compreender o contexto e traçar metas alinhadas aos objetivos institucionais. Qual das alternativas representa corretamente uma possível oportunidade em um planejamento estratégico educacional? Então vê que aqui já é um pouco diferente. Ele vai citar algumas situações e ele quer saber qual daquelas é oportunidade. Então vamos lá. A. Baixo desempenho dos alunos em avaliações externas, revelando necessidade de melhoria circular. Gente, baixo desempenho dos alunos é oportunidade? Não. Baixo desempenho dos alunos é uma fraqueza, certo? B. Elevado índice de rotatividade de professores na escola. Rotatividade de professores é uma oportunidade? Não. Rotatividade de professores é uma fraqueza. C. Acesso a parcerias com instituições de ensino superior para projetos de extensão. Isso é uma oportunidade? Não, né, gente? Aliás, sim, né, gente? Claro que é. Essa que é a resposta. Se ele vai ter acesso à parceria, é uma grande oportunidade para essa instituição. Então aqui está a oportunidade. E a D não é dificuldade de engajamento dos pais. Dificuldade de engajamento dos pais é uma oportunidade, gente? Não é. Provavelmente é uma fraqueza, porque a escola ela pode fazer alguma coisa para engajar os pais. Mas também pode ser uma ameaça, tá? Também pode ser uma ameaça, embora eu considere mais como fraqueza. Questão número 4. O uso da técnica SWOT permite conhecer mais detalhadamente aspectos internos e externos organizacionais, de modo a responder a eventuais problemas detectados ou aprimorar a produção de serviço público aos usuários. Certo ou errado? Certo, né, gente? Se a análise SWOT, quando ele fala responder a eventuais problemas detectados, provavelmente
vão ser problemas ou internos ou externos. Não faz diferença, não. Se for problema interno, ele tem como resolver. Se for alguma externo, vira uma ameaça, né? Ele vai ter que reagir do mesmo jeito. Questão número 5. De acordo com a análise SWOT e o controle dos ambientes interno e externo das organizações, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer incorreta. A, B, C e D tem uma que não é verdade, as outras são. A análise SWOT permite que as organizações controlem seu ambiente interno, incentivando pontos fortes e minimizando pontos fracos. Isso aqui tá certo ou tá errado? Tá certo, né, gente? É exatamente o que a análise SWOT faz, só que ele não quer o certo, ele quer o errado, ele quer o incorreto. As organizações devem monitorar continuamente o ambiente externo, certo? Pois não tem controle sobre ele, certo? Para aproveitar oportunidades e evitar ameaças, certo? Também tá certo, se tá certo não é o que a gente quer. Ao identificar um ponto fraco, a organização deve focar em reforçar seus pontos fortes para compensar as deficiências externas. Essa aqui é a questão errada, sem pé nem cabeça, a gente já vai voltar nela. D. O ambiente externo da organização é incontrolável e deve ser monitorado com frequência para que a empresa possa se adaptar e reagir a oportunidades e ameaças. Sim, gente, o ambiente externo ele é incontrolável, ele tem que ser monitorado. A empresa vai ter que se adaptar, porque a empresa internamente tem que reagir para aproveitar a oportunidade ou para se defender de ameaça. Por que a letra C ela está errada e, portanto, é a nossa resposta certa? Porque ele fala assim, que ao identificar um ponto fraco, a organização deve focar em reforçar ponto forte. Não, gente. Se tem um ponto fraco, eu preciso reforçar aquele ponto fraco, tá? Fora que ele fala para compensar deficiências externas. Só que ponto fraco e ponto forte não são deficiências externas. Ponto fraco é deficiência interna. E ponto forte não é uma deficiência. Então, portanto, essa alternativa C está errada. Aí a gente tem aí a questão número 6 para você pausar e fazer. 7 e 8 para você pausar e fazer. 9 para você pausar e fazer. E eu vou responder a 10 aqui. Vamos lá. Lembrando que esse material todo, no final, tem o gabarito comentado de todos eles, tá? Uma instituição que esteja realizando análise de cenários internos e externos, para a elaboração do seu planejamento, estará na fase D. Gente, se ela está analisando cenário interno e externo, ela está na parte de realização da análise SWOT, beleza? Eu espero que você tenha gostado e que se torne meu aluno, que vá para a DM Academy, que baixe esse material, que estude, que faça exercícios e que passe no concurso que você quer. A gente se vê numa próxima aula do nosso curso de planejamento estratégico. Até mais.